Então, boa noite a todos. Hoje é a nossa última aula e vamos encerrar nosso segundo bimestre e o nosso semestre, restando apenas a entrega dos trabalhos e a avaliação. Hoje nós vamos fechar a nossa ementa, tá? Então, eu já vou abrir aqui o whiteboard para a gente falar dos temas faltantes, né? E nós vamos acabar entrando em alguns temas até além da ementa, né? Vamos como um certo plus, né? Um pouquinho mais de conhecimento nunca faz mal a ninguém. Então, hoje a gente vai falar do modelo consensual de justiça criminal, tá? Então, é um assunto, aliás, tudo que vamos falar hoje são tendências muito modernas dentro do estudo da criminologia, tá? E é interessante esse modelo porque, de certa forma, parte dele já é desenvolvido na Unicecal, né? Porque ele está, vocês vão ver que parte desse modelo ele acaba ingressando na questão da justiça restaurativa. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que ver para que serve esse modelo consensual. Qual que é o objetivo dele? Tá? E nós vamos ver que o grande objetivo do modelo consensual é separar a pequena e média criminalidade da chamada criminalidade grande. Ou seja, aqui, né, vai trabalhar aqueles crimes, os delitos mais pequenos, né? Então, nós vamos ver aqui que não é a ideia de fazer um ajuste consensual nos crimes mais reprováveis, mas sim, né, possibilitar naqueles crimes de menor potencial ofensivo que se estabeleça um consenso, um ambiente de diálogo, tá? Então, a gente exclui a grande criminalidade, né? Então, os crimes que são julgados pela justiça criminal, né? Pela justiça criminal ordinária, ficam lá. E no conceito consensual, os crimes de menor potencial ofensivo vêm para cá, tá? Então, a justiça criminal consensual, ela é dividida em 3 vertentes. A primeira delas é chamada justiça reparatória. O que é essa justiça reparatória? É aquela que nós temos já no nosso ordenamento jurídico, chamado juizados especiais criminais. Então, vocês já devem ter estudado os juizados especiais criminais, chamados GCRIM, tá? Então, vocês podem perceber lá que somente aqueles crimes com as menores penas são trabalhados dentro dessa ideia de justiça reparatória. Bom, sim. Pessoal, olhem aí, quem estiver com o microfone aberto, por gentileza, ou feche, senão dá microfonia aqui, por gentileza. Seguindo aqui, nós vamos ter a chamada justiça restaurativa. E a justiça restaurativa, ela é bem desenvolvida, né? Inclusive na nossa instituição, né? na Unicecal, a professora Renata e mais alguns professores desenvolvem um trabalho fantástico no sentido da justiça restaurativa. Porém, a gente precisa destacar, né? Nós estamos estudando aqui a criminologia,
nós temos que destacar desde logo que, até o momento, né, que no Brasil não é aplicável. Não é aplicável na esfera penal, né? Em outras esferas, a justiça restaurativa, ela já é aplicável, né? Principalmente nas questões cíveis, e ela tende a crescer, né? Se a gente for olhar o nosso direito comparado, já existe na Nova Zelândia a aplicação da justiça restaurativa em matéria criminal. Tá? Então, é tudo uma tendência, né? Zelândia. Então, isso tudo é uma tendência, né? Então, provavelmente, futuramente, talvez a gente consiga trazer esse modelo, né, de justiça restaurativa lá da Nova Zelândia para o nosso ordenamento jurídico brasileiro. A questão da justiça restaurativa, vocês devem ter já uma certa noção, né? A ideia dela é realmente dirimir conflitos, é aquela ideia de que você coloca vítima e autor um diante do outro, e eles desenvolvem uma conversa de uma forma colaborativa, se tenta gerar um entendimento, né, entre o infrator e a vítima. Tá? Então, aqui é uma ideia de abandonar o modelo retributivo estatal, né, de que a pessoa comete um crime e ela tem uma retribuição, né? Então, a ideia aqui é realmente realizar essa interação entre o criminoso e a vítima para se restabelecer a paz, né? Parece algo paradoxal, né? Mas, como eu falei, nós estamos falando de crimes menores, né? Então, não é nada assim... Apesar de ser constrangedor, não vai ser nada de grande vulto, né? Então, é importante aqui perceber também que não há a figura de um juiz de direito, né? Então, na justiça restaurativa, nós não temos um juiz, nós temos o conceito do mediador, em que ele realiza um encontro entre a vítima e o ofensor, né? E as pessoas que estão ali apoiando, psicólogos, assistentes sociais. Então, existe toda uma rede de apoio para que se desenvolva e se trabalhe esse trauma ocasionado ali pelo conflito criminal. Tá? Lembrando, mais uma vez, que esse modelo ainda não é adotado no Brasil. Tá? Então, no Brasil, nós, em matéria de justiça criminal consensual, nós temos apenas os juizados especiais criminais, que foi um grande avanço, né? Foi implementado em 95 e desafogou, em certa parte, a justiça criminal ordinária, que acumulava todos os tipos de delitos. Tá? Outro aspecto importante é que, na justiça restaurativa, nesse modelo de mediação, o infrator ele deve reconhecer a culpa, né? Então, o infrator, né, o criminoso, reconhece a culpa no seu ato, né? Então, é uma forma de você tentar reequilibrar a paz social, desses conflitos, desses encontros entre vítima, né, e o agressor. É feito um diálogo, tudo controlado, né? Então, a ideia de voluntariedade, a ideia de uma reconciliação, e é admitido até mesmo o perdão entre essas pessoas. A ideia disso, que para o nosso estudo da criminologia, é justamente aquela ideia de implementação de medidas despenalizadoras, ou seja, a gente afasta a pena e busca substituir, em vez da pena, a reparação da vítima. Ou seja, há uma integração. Você, como reação do delito, você não vai punir aquele causador do crime
com penas estatais, mas sim fazendo com que ele indenize a vítima, né? Então, de modo que isso seja bom também para a vítima, né? Então, muitas vezes a vítima acaba perdoando, né? Desde que a pessoa restitua aquele bem furtado, enfim. Existem essas possibilidades, né? Nós não estamos falando, ressalto, de crimes gravíssimos, né? Homicídios, tentativas de homicídio. Então, essas criminalidade mais reprovável, né? Dificilmente a gente conseguiria estabelecer aqui uma restauração simplesmente dizendo, olha, tá tudo bem, você tentou me matar, mas tá perdoado e segue o baile, né? Então, realmente há, assim, um certo tabu nessa questão, né? E daí, o que eu ia falar aqui para vocês? Cadê? Bom, a terceira e última forma se chama justiça negociada. Lembrando que estamos falando dentro da justiça criminal consensual, né? Então, vamos pôr aqui item 1. E aqui vamos pôr 1A, 1B, e por último, a nossa terceira possibilidade, vamos chamar de 1C. Então, a justiça negociada, ela também não existe no Brasil, né? Então, é aquela ideia de autonomia dos promotores de justiça, que esse modelo aqui, ele é aplicado nos Estados Unidos, né, com uma grande eficiência, né? Então, é aquela ideia em que o promotor ele pode negociar a pena e a aplicação da pena, né? Então, vocês veem, muitas vezes, isso tem muito em filmes americanos, documentários, situações de crimes, né, que antes de ir para o julgamento e análise de provas, né, então, aquela história, né, o promotor chega lá e mesmo a pessoa se considerando inocente, o promotor tenta que a pessoa admita a culpa para que não se vá buscar o julgamento das provas, né? Então, é uma ideia de, o promotor ele oferece, você admite a culpa, a gente não entra no mérito se você é culpado ou não, você admite a culpa e a gente negocia uma pena menor, sabe? Então, é tipo assim, você quer uma pena menor sem ser julgado, ou você quer ser julgado podendo ter uma condenação maior ou podendo ter absolvição. Então, a famosa justiça negociada, e ela foi tentada ser posta no Brasil recentemente através do famoso pacote anticrime. No projeto original, essa justiça negociada ela era introduzida no nosso ordenamento jurídico penal, porém ela foi vetada, né? Então, por hora, a justiça negociada ela continua sendo algo não aplicável no direito brasileiro. Beleza, pessoal? Então, aqui, do modelo consensual de justiça, dentro da justiça criminal consensual, nós temos essas três possibilidades, né? A justiça reparatória, a justiça restaurativa e a justiça negociada, cabendo apenas a aplicação no Brasil, né? Então, no Brasil, somente temos aqui a justiça reparatória através dos juizados especiais criminais, né? Onde vocês
deverão estudar isso, provavelmente em leis penais especiais. Pergunto para vocês até aqui, alguma dúvida? Da minha parte, não, professor. Todos quietos hoje. Nem a Michelle vai falar. Não, obrigada, professor, entendi. Obrigada. Vamos seguir o barco, né? Se não há dúvidas, é aquela famosa história, né? Se não há dúvidas, só temos dívidas, né? Então, lamento por vocês, né? Mas, felizmente, faz parte da brincadeira nossa aqui, seguir o conteúdo. Vamos lá. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta agora, pessoal. Você acha que a justiça restaurativa ela daria certo no Brasil? Olha, dependendo Ou porque não dá para, vamos supor assim, não dá para comparar o Brasil com a Nova Zelândia, né? Um país de primeiro mundo, totalmente diferente as condições sociais, né? Mas assim, veja, eu acredito na justiça restaurativa porque o nosso modelo atual, ele é falido, né? Então, é lógico, você não vai implementar uma justiça restaurativa penal, né? Diante de um crime de tentativa de homicídio. Então, realmente, crimes graves, eu acho difícil, né? Mas, assim, existem crimes, principalmente, não é nem a questão dos crimes, mas a infração dos atos infracionais cometidos por menores, né? Onde há a possibilidade de gerar essa reflexão, né? E, evidentemente, estou falando de pequenos furtos, né? Aqueles crimes, né? Que realmente, ou atos infracionais que não geraram essa violência, né? Que a gente refuta, né? Fabiana, acho que é só você que está sem áudio. Ela escreveu aqui no chat. Acho que todos estão me ouvindo, né? Então, assim, eu acredito assim que a gente precisa desenvolver novas possibilidades, sabe? Eu acho que a gente precisa implementar a questão da justiça negociada pelo promotor, né? Onde já tem uma certa tentativa lá no juizado especial criminal, quando a gente vê algumas possibilidades lá, onde não é oferecida a denúncia, né? Então, é feito, né, as penas alternativas lá, é feito aquele acordo, aquele sistema de serviço voluntário, prestação de serviços comunitários, também implementação do pagamento de cestas básicas. Então, de certa forma, já há um avanço nesse sentido lá no juizado especial criminal, né? Mas ainda é um avanço muito tênue. Mas eu acredito que a gente precisa evoluir para novas possibilidades, né? Senão a gente fica limitado no século passado e quanta coisa mudou, né? Então, às vezes vamos pensar assim, um pequeno furto, né? Sei lá, a pessoa furta uma bijuteria que, sei lá, não tem um valor comercial, mas tem um valor afetivo muito grande, que você ganhou, é uma lembrança da tua avó que já faleceu, né? Então, sei lá, de repente não seria mais interessante você recuperar essa bijuteria, né, esse colar que era uma lembrança da tua avó, do que você ver essa pessoa lá na cadeia e esse colar, essa lembrança da tua avó nunca mais voltasse à tua posse, Michelle? Sabe por que, professor, eu estou falando isso? Porque eu fiz um trabalho da justiça restaurativa, sabe? Sei. E eu até apresentei esse trabalho. Mas, assim, o que eu vejo, ela, na civil, né? Ela é muito bonita,
né? Mas ela não funciona para todos os casos. Ela funciona, vamos dizer, em questão de família, porque daí cada um quer falar o que quer para o outro, num divórcio, numa separação, ou numa questão de filhos que envolva. Aí eles têm que meio vai ter alguém que vai mediar aquele conflito e cada um vai falar o que tem vontade, que muitas vezes quando está só o casal, né, eles não conseguem. Mas quando envolve questão de outros conflitos, eu acho que pelo que eu percebi, assim, que eu falei com alguns advogados, nunca acontece. Porque sempre uma das partes ou não quer, ou porque eles querem ir para a lide mesmo para o juiz realmente decidir, porque as pessoas, quando elas procuram a justiça, elas já, eu acho assim que elas já não estão mais para querer conversar, entendeu? Elas querem uma decisão porque elas já não chegaram num acordo. E eu acho que aí, se a civil já é complicada, a penal eu acho que é muito mais. Assim, porque quando a gente que está estudando, você ainda vai entendendo um pouco, talvez, o lado do criminoso, porque você estuda. Mas quando você fala a questão de você olhar o lado social da pessoa, tem gente que diz, se você gosta de bandido, leva para casa, né? Então, eu acho assim que quem foi agredido, é muito difícil ter a justiça restaurativa de querer ouvir o outro, ou até de querer ver a pessoa que ocasionou alguma coisa para você, independente se ela roubou somente um celular, se foi uma bijuteria ou não, sabe? Por isso que eu acho que ela a restaurativa, na minha concepção, ela é muito difícil. Ela é muito linda no papel, mas eu acho que tanto a civil quanto a criminal, ela funciona muito pouco na realidade, sabe? Por causa do pensamento da própria população. Não que eu não ache que ela não fosse um sistema bacana, mas ela muitas vezes não dá certo. Entendi. Mas você sabe que eu já pensei como você pensa, e depois quando você começa a estudar um pouco a parte de psicologia, forense, a própria psicanálise, você percebe que essa forma de colocar a vítima diante do criminoso, ela é um dos métodos, né, de você curar um pouco do trauma, né, porque é evidente, toda pessoa que foi vítima de algum crime, pode ser um furto, um assalto, enfim, isso gera consequências, né, mentais, traumas, seja mesmo a pessoa que ela sofreu, digamos, ela foi vítima de um crime que não teve violência, gera uma questão psicológica, né? Então, é um dos métodos. É evidente que nem todos vão conseguir, né, estar diante desse criminoso sem querer matá-lo, né? Porque é evidente que quando a coisa ocorre contra a nossa pessoa, contra a esposa, ao marido, aos filhos, a gente não consegue desprender, né, ir para a racionalidade. Dificilmente a gente vai, quando é vítima de alguma dessas situações, vai conseguir ter a lucidez de aplicar os direitos humanos. Então, é natural do ser humano que, diante, quando o calo do sapato aperta em você, você vai querer reagir de uma forma até animalesca, né? Oi. Quem ia falar? Obrigada, professor. Eu acho que acho que o Anderson entrou sem querer ali, só fez o barulho. Obrigada. De nada. Bom, então, pessoal, nós vamos entrar aqui no que é chamado hoje, dentro da criminologia, de temas atuais, tá? Então, o primeiro tópico que eu vou falar aqui é chamado de criminologia cultural, tá? Então, é a ideia de que o crime ele gera uma certa adrenalina, um prazer e um pânico nas pessoas envolvidas, tá?
Então, assim, aqui é uma carga emocional, né, na ideia de criminologia cultural, e, digamos assim, eu diria nas minhas palavras, um certo glamour, né? Então, o que que é isso, né? A gente vê que a violência, ela gera um sentimento, hoje, a violência e o crime, ela gera um sentimento de audiência, né? Então, basta você ver, né, como a audiência desses programas policiais, né, ou próprias séries policiais, enfim, a violência e o crime, elas dão ibope e audiência para os telespectadores. Então, isso aqui da criminologia cultural é a ideia de que a violência é vendida, assistida, tá? Então, eu vou pôr aqui o conceito, né, do estudioso dessa área, chamado Strelau. Ele fala que atualmente a violência é vendida, assistida, reproduzida e gravada, sendo consumida como entretenimento. E aqui fica uma reflexão para nós, né? Será que a gente não prefere, muitas vezes, ver essa criminologia cultural do que assistir, sei lá, um filme, um romance, ou assistir um desenho animado junto com uma criança, com o filho, com um sobrinho, sobrinha, enfim. Né? Então, aqui a ideia de que realmente a criminologia cultural ela atua, né? E ela vende bem, né? Então eles têm filmes violentos que realmente eles vendem muito bem, né, pessoal? Então, a questão da criminologia cultural era isso. E eu vou falar agora de outra criminologia aqui, chamada criminologia feminista. Tá? Então, qual que é a ideia aqui da criminologia feminista? Né? Primeiro momento, a gente tem que falar que a teoria feminista, a ideia original dela é desconstruir a ideia da masculinidade no sentido masculinidade negativa, né, que inferioriza e violenta as mulheres. Né? Então, primeiro a gente precisa resgatar esse conceito, né, para a gente não ir para aquele conceito de feminismo, de alguns protestos extremistas que a gente vê muitas vezes a mídia noticiando. Então, a ideia da teoria feminista original é realmente a igualdade entre homens e mulheres, né? Então, a igualdade de gênero, romper com aquela ideia que existem papéis sociais destinados à mulher, né? Então, rompe com a ideia de que a mulher ela só é útil se ela for mãe e esposa. Então, a ideia é essa, né? Romper com isso e possibilitar a igualdade de gênero, né? Em que a mulher seja inserida no campo do trabalho e tenha as mesmas condições, as mesmas possibilidades, né, entre homens e mulheres. Né? Então, dentro da criminologia específica, a criminologia feminista, ela tem o seguinte objetivo: mostrar o sexismo institucional em que a mulher não é apenas diminuída e descriminalizada, mas há inúmeras formas de vitimização da mulher na elaboração, na aplicação e na execução da lei penal. Tá? Então, quando se estuda a criminologia feminista, você percebe muitos problemas decorrentes, né? Principalmente quando a gente estuda
um tipo penal ligado ao tráfico de drogas, onde é muito utilizado, né, a mão de obra de mulheres nessa questão do tráfico de drogas. Então, a gente vê toda a consequência disso, essa mulher sendo condenada, né, sendo presa, julgada, condenada, indo para o cárcere. Muitas vezes ela já está num processo de gravidez, ou ela tem, recentemente ela foi mãe e tem uma criança em idade de aleitamento materno, e gera todas as consequências dramáticas que a gente vê muitas vezes na mídia, né? Então, a ideia aqui da criminologia feminista é estudar, né, toda essa questão, né, não só o cometimento do crime por parte de mulheres, como também a violência sofrida pelas mulheres, né? Então, a gente tem esse campo muito crescente hoje relacionado à violência doméstica, a violência contra a mulher, principalmente a violência de gênero, pelo fato de ela ser mulher, ou decorrente de um relacionamento entre homem e mulher, tá? Deixa eu ver aqui. Alguém quer colocar mais alguma questão? Vamos seguir, então. Então, nós vamos para o nosso terceiro tema, chamado criminologia verde, tá? E a ideia aqui da criminologia verde, tá, é a ideia de reconhecer a importância hoje do meio ambiente, né? Então, muitas vezes o meio ambiente ele é deixado de lado, né? Felizmente vocês têm uma disciplina de direito ambiental, né? Mas nem sempre foi assim, né? Então, o meio ambiente ele está crescendo em importância, né, no país, né, e no mundo, né? A gente ter essa percepção de que a gente faz parte, né, desse planeta, que se nós não cuidarmos adequadamente do nosso planeta, nós teremos redução de recursos e a possibilidade da vida, né? Assim como nós temos inúmeras espécies que já não existem mais, né? Então, esse campo, né, dentro da criminologia, a criminologia verde, é algo que vai se expandir muito ainda, né? Então, à medida que se aumenta o desmatamento e a própria questão, né, do coronavírus, né, a questão se esse vírus, né, surgiu, até que ponto isso não surgiu de algum problema relacionado ao meio ambiente, né? Porque você, quando faz desmatamento, você desequilibra toda uma cadeia, né, de cadeia alimentar que a gente estuda lá na biologia, né? Vai saber de onde que apareceu esse vírus, né? Fugindo, né, daquela teoria da conspiração que ele teria sido criado em laboratório e seria parte de uma guerra biológica, né? Mas esse vírus ele existe na natureza, né? Então, de alguma forma, a gente tem que se preocupar com essas questões modernas, tá? Então, eu vou colocar aqui, né, o conceito de criminologia verde, estuda a prática de crimes contra o meio ambiente, que normalmente são atentatórias aos direitos das minorias e dos grupos sociais menos favorecidos. É só nós pensar em questão de saneamento básico, né? Então, geralmente, as pessoas que não têm acesso a serviços básicos de saúde e higiene, né, estão em áreas de desmatamento, estão na beira de rios produzindo esgoto. Então, é todo um problema gerado, né, das pessoas que estão em áreas de risco, né? Diz ainda a doutrina que, como alternativa de combate ao aludido fenômeno criminal, a teoria propõe a criação dos delitos verdes, que padecem dos mesmos problemas dos crimes de colarinho branco, praticados pelas classes mais abastadas da sociedade. Então, aqui vai entrar a questão, né, da poluição ambiental, né? Então, aquelas empresas que tem chaminés, onde tem queima de carvão, onde não há filtros nas chaminés, e poluem,
produzindo muito CO2, jogando muito gás carbônico na atmosfera, questão de empresas que jogam seus lixos ou resíduos industriais em rios e mananciais. Então, a ideia aqui seria de você realmente criminalizar de forma pesada essas empresas, né? Então, por isso que a gente tem lá a criminalização dentro do direito ambiental, a criminalização da pessoa jurídica lá. Eu não sei se vocês já estudaram direito ambiental, mas se não estudaram, vocês vão ver isso lá no direito ambiental, essa possibilidade de criminalização da pessoa jurídica. E, nesse sentido, a criminologia verde adquire uma importância muito grande, né? Porque ela é algo que nos importa cada vez mais dentro da nossa realidade como sociedade brasileira. Beleza, pessoal? Está acabando aqui o meu tempo no link. Eu vou dar hoje um intervalinho aqui de 5 minutos, que nós vamos ter provavelmente uma surpresa para vocês. Tá? 5 minutos para vocês irem no banheiro, tomarem um café, uma água e retornarem aqui, eu já mando o link. Até daqui a pouco. Até, professor. Até, professor.